Tela preta. Silêncio. Até que dois olhos amarelos aparecem no escuro. Esse é o Ai-Ai. E, honestamente, parece que a evolução teve um pesadelo e decidiu não apagar. Ele vive nas florestas de Madagascar, um lugar tão isolado que a natureza basicamente falou: faz o que quiser. Agora olha para essa mão. Não, sério, olha esse dedo. Esse dedo parece um palito, mas é uma ferramenta de caça absurda. O Ai-Ai literalmente escuta a madeira. Ele bate no tronco e escuta o eco. Se soar oco, tem larva ali dentro. Isso se chama forrageamento percussivo, ou, traduzindo, ecolocalização versão gambiarra. E aí entra a parte mais absurda. Ele rói a árvore. Sim, porque ele tem dentes que nunca param de crescer. Tipo um castor, só que versão filme de terror. Abre o buraco e usa esse dedo esqueleto para pescar a larva. E o dedo dobra de um jeito que quebraria o seu em 3 segundos. Isso aqui não é só estranho, é uma função ecológica completa. Madagascar não tem pica-paus, então a natureza fez um primata virar um. Agora segura essa. Ele é o único primata do mundo que caça usando ecolocalização. E ainda por cima, é noturno. Ou seja, você não vê ele, mas ele definitivamente percebe você. Agora vem a parte triste. Em Madagascar, as pessoas acreditam que ele é um presságio de morte. Se ele apontar aquele dedo para você, acabou. Resultado? Eles são mortos só por existirem. Hoje, o Ai-Ai está ameaçado. Não porque falhou na evolução, mas porque ficou estranho demais para conviver com humanos. A natureza criou um detetive noturno, com dedo de esqueleto e radar embutido. E a gente decidiu que isso era assustador demais para continuar vivo. Mas se você achou isso estranho, espera até ver um lagarto que bebe água pela pele. O deserto australiano. Calor absurdo. Água quase inexistente. Agora imagina sobreviver aqui sem precisar beber água. Esse é o Thorny Devil, um lagarto coberto de espinhos, que parece um cacto com raiva. Mas os espinhos não são só para defesa. Eles escondem um sistema que parece ficção científica. O corpo inteiro dele é coberto por microcanais. Canais tão pequenos que puxam água contra a gravidade. Capilaridade pura. Ou seja, ele pisa numa poça e a água simplesmente caminha até a boca dele, sem ele fazer nada. Sim, ele bebe parado. Mas melhora, nem precisa de poça. Orvalho, areia úmida, até o próprio corpo dele. Qualquer traço de umidade vira água potável. Num dos lugares mais secos do planeta, isso não é vantagem, é sobrevivência obrigatória. Agora segura essa. Ele tem uma cabeça falsa. Quando ameaçado, ele abaixa a cabeça real e mostra essa cabeça fake para o predador. Basicamente, pode morder aqui. Essa aqui eu não uso tanto. E a dieta? Nada de variedade, só uma coisa: formigas. Até 3.000 por dia, uma máquina de comer extremamente devagar. Ele se move como se tivesse 200 anos, mas come como se estivesse num rodízio infinito. Tudo nele é estranho. Espinhos, cabeça falsa, movimento lento. Mas o mais bizarro, ele transformou o próprio corpo num sistema hidráulico vivo. Enquanto outros animais procuram água, ele literalmente veste água. Mas se sobreviver no deserto já parece difícil, imagina viver num lugar onde não existe luz. Sem luz, sem cor, sem pressa. No fundo de cavernas na Europa, vive uma criatura que parece inacabada. Esse é o Oum, e ele parece um verme com pernas. Pele branca, quase transparente, porque aqui embaixo o sol nunca chegou. E os olhos? Inúteis. Ao longo de milhões de anos, eles simplesmente desapareceram, porque gastar energia com visão, num lugar 100% escuro, é desperdício. Então, ele evoluiu outra coisa: sensores. Ele detecta movimento, cheiro e até campos elétricos na água. Ele literalmente sente o ambiente. Agora segura isso. Ele pode viver mais de 100 anos. E pode ficar até 10 anos sem comer. 10 anos. Isso acontece porque o metabolismo dele é absurdamente lento. Quando não tem comida, ele simplesmente entra em modo economia extrema. E tem mais. Ele nunca cresce de verdade. Ele mantém características de filhote pela vida inteira. Brânquias externas, corpo simples. Isso se chama neotenia, ou, em bom português, vou ficar assim mesmo, tá funcionando. Agora a parte mais bizarra. Se você colocar ele na luz, ele pode começar a desenvolver pigmento e até olhos parcialmente funcionais.
Ou seja, ele não perdeu completamente essas funções, só desligou. Esse bicho não é só estranho, ele é um exemplo extremo de adaptação. Pouca comida, nenhuma luz, pouco movimento. Resultado? O organismo que vive devagar no mundo parado. E por isso ele também é chamado de peixe humano, porque a cor dele lembra pele humana, o que deixa tudo ainda mais desconfortável. Enquanto alguns animais desaceleraram a vida ao máximo, outros fizeram o oposto. Eles quebraram as regras da biologia. Imagina um animal que simplesmente se recusa a crescer. Esse é o axolotl, uma salamandra que decidiu ficar em modo bebê para sempre. Essas penas na cabeça são brânquias, ou seja, ele respira debaixo d'água a vida inteira. Isso tem nome, neotenia. Basicamente, ele nunca vira adulto completo, porque não precisa. O ambiente dele já oferece tudo. Mas isso aqui é só o começo. Agora vem o absurdo. Ele pode se regenerar. Tudo. Perdeu uma perna? Cresce outra, com ossos, músculos, nervos, perfeitamente funcional. Ah, mas não para aí. Coluna vertebral? Regenera. Coração? Regenera. Partes do cérebro? Regenera. Sem cicatriz, sem erro, como se nada tivesse acontecido. Agora compara isso com humanos. A gente se machuca e o corpo faz um remendo. Ele se machuca e o corpo faz uma restauração completa. E aqui entra o nível científico. O genoma do axolotl é cerca de 10 vezes maior que o humano, ou seja, tem muita informação ali. E cientistas estão obcecados com isso, porque se a gente entender como ele faz isso, a medicina muda para sempre. Imagina regenerar um coração, recuperar a medula espinhal, recriar tecidos perdidos. O axolotl já faz isso, todo dia. Mas aqui vem a ironia cruel. Na natureza, ele está quase extinto. Menos de 1000 indivíduos. Enquanto isso, em laboratórios e aquários, existem milhares. Ou seja, o animal que não consegue morrer biologicamente está desaparecendo por causa da gente. A evolução criou um organismo praticamente indestrutível, e a gente conseguiu colocar ele em risco mesmo assim. Mas se regenerar órgãos já parece absurdo, espera até ver um pássaro que cheira a esterco. Floresta amazônica. Úmida, densa, viva. E no meio disso tudo, um pássaro que cheira a esterco. Esse é o hoatzin, também conhecido como o pássaro fedido. E não é exagero. O motivo? Ele fermenta comida. Sim, igual uma vaca. Enquanto a maioria das aves mal consegue digerir folhas, o hoatzin resolveu o problema de um jeito insano. Ele tem um papo gigante, uma espécie de câmara de fermentação cheia de bactérias. As folhas entram e começam a fermentar, gerando gases, compostos químicos e, claro, um cheiro absolutamente horrível. É por isso que ele fede, porque ele basicamente tem um sistema digestivo de vaca dentro de um pássaro. Mas essa adaptação cobra um preço: voar. Aquele papo gigante ocupa espaço demais, não sobra lugar para músculos de voo fortes. Resultado? Ele voa mal, muito mal. Ele basicamente salta entre galhos com estilo duvidoso. Agora segura essa. Os filhotes têm garras nas asas. Sim, garras. Quando um predador aparece, eles simplesmente se jogam da árvore, caem no rio e depois escalam de volta usando as asas com garras. Isso parece coisa de dinossauro, e provavelmente é. Essas garras são consideradas um traço evolutivo antigo, um eco de aves primitivas. E tem mais, eles nadam. Sim, um pássaro que nada. Tudo nele é estranho. Cheiro ruim, digestão de vaca, voo ruim, filhote com garras. Mas funciona, porque na Amazônia, comida não é o problema, digestão é. E ele resolveu isso de um jeito completamente fora do padrão. Mas se você acha que isso é estranho, espera até ver um mamífero com um nariz que parece um protótipo mal terminado. Planícies abertas, sem árvores, sem abrigo. Aqui, sobreviver já é difícil. Agora imagina fazer isso com um rosto que parece inacabado. Esse é o saiga. E sim, esse nariz é real. Mas não é erro, é engenharia biológica, porque o ambiente aqui é extremo. Invernos de menos 40 graus Celsius, verões escaldantes, tempestades de poeira constantes. E esse nariz resolve tudo isso. No inverno,
ele aquece o ar antes de chegar aos pulmões. Sem isso, respirar poderia literalmente danificar o corpo. No verão, ele filtra poeira, areia, detritos. Funciona como um purificador de ar natural. Ou seja, esse nariz bizarro é um sistema completo de sobrevivência climática. E não para aí. Eles correm a até 80 km por hora, porque nesse ambiente aberto não tem onde se esconder. Agora vem um detalhe histórico. Eles existem desde a Era do Gelo. Já conviveram com mamutes. Sobreviveram a mudanças climáticas brutais, extinções em massa. Mas aí chegamos nós. Em 2001, uma infecção matou mais de 95% da população, em questão de dias. Um animal que sobreviveu por dezenas de milhares de anos quase desapareceu em uma semana. Hoje, ele é criticamente ameaçado. A evolução deu a ele velocidade, resistência e um sistema respiratório absurdo, mas não deu proteção contra colapso populacional. Às vezes, o problema não é ser estranho, é viver num mundo que muda rápido demais. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que acontece no lugar mais extremo da Terra. Antártica, o lugar mais frio da Terra. Temperaturas de menos 40 graus Celsius, ventos de até 200 km por hora, um ambiente que mata em minutos. E mesmo assim, eles escolhem viver aqui. Esse é o pinguim imperador, o pássaro que levou a sobrevivência ao limite. Mas o mais absurdo não é ele sobreviver, é como ele cria seus filhos. Tudo começa no inverno. Sim, inverno. A fêmea coloca um único ovo e vai embora. Ela parte para o oceano por 2 meses, sem olhar para trás. E o macho fica parado, equilibrando o ovo nos pés, coberto por uma dobra de pele. Ele não pode deixar o ovo tocar o gelo, nem por segundos, senão ele congela e morre. Agora pensa nisso, ele fica ali por 2 meses, sem comer, sem se mover. Eles se agrupam, formando uma massa viva, revezando posições. Quem está fora sofre mais, quem está dentro se aquece. É um sistema coletivo de sobrevivência, quase uma inteligência de grupo. Durante esse tempo, eles perdem até 45% do peso corporal, e mesmo assim, o ovo continua vivo, a uma temperatura perfeita. Quando finalmente nasce, o pai ainda precisa alimentar ele. Mas como? Ele não come há semanas. Ele produz uma substância, tipo um leite, direto da garganta, só o suficiente para manter o filhote vivo, até a mãe voltar. Quando ela retorna, ela traz comida do oceano e assume o cuidado. E aí, o ciclo continua. Mas não para por aí. Eles mergulham a mais de 500 metros, prendem a respiração por mais de 20 minutos. São feitos para extremos. Nenhuma outra ave faz isso. Nenhuma. Eles escolheram o pior lugar do planeta e transformaram isso em vantagem. De um primata com um dedo de esqueleto a um lagarto que bebe pela pele, de um anfíbio que ignora o tempo a um animal que simplesmente se regenera, de um pássaro que fermenta comida a um mamífero com um sistema de ar embutido, até chegar no rei do gelo. A evolução não busca beleza, não busca lógica, ela testa, erra, ajusta. E às vezes cria coisas que parecem completamente impossíveis. E o mais estranho de tudo, isso tudo é real.